Quarta-feira e hoje é dia de hipertexto e a palavra aqui é ordem. Preencha aí, tira uma foto bem bonita e me marque nas redes sociais para que eu possa repostar, belezinha? Olha só, quando a gente olha para a igreja adventista, a gente precisa entender, eu não sei se você conhece essa estrutura organizacional que nós temos. A igreja adventista é uma igreja extremamente organizada e, por causa disso, unida. Existem algumas igrejas que elas, assim, surgiram lá atrás, em algum momento, mas elas foram dividindo. Algumas delas até mesmo guardam uma parte desse nome no seu nome principal, mas elas têm estruturas completamente diferentes. Existem algumas outras igrejas que elas são, assim, locais. Então tem essa igreja que é muito grande, 2.000 membros, 3.000 membros, 4.000 membros, mas ela só tem aqui. Ela não tem em outra cidade, em outro estado, em outro país, é um movimento local. A Igreja Adventista, o Sétimo Dia, é uma igreja mundial. E como que ela funciona? Ela funciona assim, olha. Você tem a igreja local, ok? Você provavelmente frequenta uma igreja local. Aí a soma dessas igrejas, forma o que a gente chama de uma associação. A associação é a junção de um grupo de igrejas que normalmente tem a ver com uma parte da geografia de um país. Como, por exemplo, aqui no Paraná, nós temos 4 associações. No Rio Grande do Sul, nós temos 3 associações. Em Santa Catarina, nós temos 2 associações. Metade do estado para um, metade do estado para o outro. Aí, uma junção de associações, nós temos o que se forma uma união. No caso, eu trabalho na União Sul Brasileira, que é o escritório da Igreja Adventista que cuida dos 3 estados do sul do país: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então nós temos algumas uniões aqui no Brasil. Por exemplo, nós temos a União Sul, que eu já falei, nós temos a União Central Brasileira, que é em São Paulo, nós temos a União Centro-Oeste Brasileira, que é o pessoal ali do Distrito Federal, Goiás, Tocantins e Mato Grosso, ok? Mato Grosso do Sul também. Então, e assim a gente vai tendo as várias uniões do Brasil. E a soma de algumas uniões, nós temos o que a gente chama de divisão. No caso aqui da nossa divisão sul-americana, que fica em Brasília, nós temos as uniões do Brasil, mais Uruguai, Paraguai, Peru, Bolívia, Chile, Equador. Será que eu falei todo mundo? Acho que falei todo mundo. Mas enfim, esses são alguns países, mais o Brasil, que formam o que a gente chama de divisão sul-americana. E a soma de todas as divisões no mundo, então nós temos um escritório que gerencia a Igreja Adventista Sétimo Dia no mundo inteiro, que fica ali na região de Washington, nos Estados Unidos. Então a coisa é bem organizada. Por quê? Para que às vezes um lugar que é muito fraco, se deixasse por ele mesmo, ele não iria conseguir progredir. Mas aí existe um outro lugar mais forte que daí pode ajudar com recursos, com conhecimento, com pessoas. E semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Então, a Igreja Adventista, em termos de organização, é extremamente bem organizada. Tem uma outra coisa que eu queria colocar aqui para vocês, só para a gente finalizar. A parte legal da Igreja Adventista, ela é muito séria. Nós temos vários níveis de auditoria. Para quê? Para fazer as coisas certas. Aí você fala assim, não, porque eu conheci a história de um pastor que fez isso, que fez aquilo. Gente, enquanto nós tivermos pecado, em qualquer tipo de instituição, nós vamos ter pessoas que vão fazer coisas erradas. Só que uma coisa é uma pessoa fazer alguma coisa errada, outra coisa é uma instituição ter o DNA de coisas que são erradas e que são contrárias, por exemplo, à lei, que são desvio de dinheiro, essas coisas todas. A Igreja Adventista, eventualmente, descobre pessoas que fizeram algo errado aqui, pessoas que desviaram dinheiro ali, mas a punição dessas pessoas, ela é exemplar. Para quê? Para que as pessoas percebam de que a Igreja Adventista é uma instituição séria. Então, por que eu estou falando isso? Acho que vale a pena, né? A gente analisar a história da Igreja Adventista e analisar quem nós somos hoje e ficar feliz, sabe, aquele santo orgulho que fazemos parte de um movimento sério, de um movimento que é um movimento profético. Amanhã a gente continua a nossa conversa.